Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a bissetriz de um ângulo. O que vem ser a bissetriz de um ângulo? Vai ser aquela semirreta que vai dividir o nosso ângulo em dois ângulos de mesma medida, certo? Então aqui eu coloquei o ângulo AOB, tracei uma bissetriz, a bissetriz OC. Ela está fazendo o quê? Qual é a finalidade dessa bissetriz aqui, OC? Qual é a finalidade dessa semirreta aqui? Ela está dividindo o meu ângulo AOB em dois ângulos de mesma medida. Como é que a gente faz isso? A gente simplesmente vai pegar um ângulo maior e vai dividir por 2. Aí vamos ter dois ângulos com a mesma medida. Vamos ver um exemplo aqui agora. Aqui pessoal, exemplo aqui, olha. Determine a medida de AOB, sabendo-se que a medida de AOC é igual a 24 graus. E OB é a bissetriz. Então a gente vai desenhar o ângulo, olha. O ângulo AOC. E vamos traçar a nossa bissetriz aqui, que é a bissetriz OB. Traçando a bissetriz OB, vamos ter isso aqui. Então, o ângulo AOB e BOC, eles têm a mesma medida, certo? Sendo que ele está falando que a medida do ângulo AOC é igual a 24 graus. Então, o que a gente vai fazer? Vai dividir 24 graus para 2. 24 graus dividido para 2, que vai dar 12 graus e vai sobrar 0. Então, o ângulo AOB mede 12 graus. 12 graus. Então, AOB é igual a 12 graus. Essa é a nossa resposta. Ok? Vamos de mais um exemplo aqui, olha. O outro exemplo que eu tenho, ele já é um pouquinho mais difícil, porque vai trabalhar com graus e minutos, certo? Observe a figura abaixo. Temos três ângulos aqui. Temos o ângulo AOB, o ângulo BOC e temos o ângulo AOC. São três ângulos que eu tenho aqui. Sendo que a questão ela só me deu a medida de um ângulo, que é o maior, o ângulo AOC, que mede 45 graus. Certo? Aí aqui embaixo está falando, determine a medida de BOC, sabendo-se que OB é a bissetriz. Então o que a gente vai fazer? Se OB é a bissetriz, para eu encontrar a medida do ângulo BOC, eu vou ter que dividir o ângulo de 45 graus por 2, certo? Aí você vem aqui e divide, olha, 45 dividido para 2. 45 dividido para 2, ó, 4 dividido para 2 dá 2, sobra 0 abaixo 5. 5 dividido para 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4, para chegar a 5. Falta 1. Fechei o grau, aqui sobrou 1 grau. Então o que eu vou fazer com esse grau? Quero continuar a minha divisão. Eu vou transformar esse grau em minuto. Então para eu transformar grau em minuto, eu tenho que multiplicar esse grau por 60, que aí eu vou ter a quantidade de minutos. 1 vezes 60 vai dar 60 minutos. Aí eu divido 60 minutos dividido para 2, vai dar 30 minutos. Certo? Então, a medida do ângulo BOC é igual a 22 graus e 30 minutos. Pronto. Respondido.
Dando continuidade aí, pessoal, vamos falar agora sobre ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Ângulos complementares são aqueles ângulos que, quando você somar esses ângulos, você vai ter um total de 90 graus, certo? Então, normalmente a figura do ângulo complementar, ela vai vir desta maneira aqui, né? Formando um L. Normalmente esse L aqui, a gente sabe que tem um quadradinho com um pontinho aqui no meio que indica 90 graus. Então a figura vai vir desta maneira aqui. Falou em ângulos complementares, se vier em forma de figura, ela vai vir desta maneira. Então aqui nós tivemos dois ângulos aqui, ó, dois ângulos genéricos aqui, o ângulo A e o ângulo B. Então se eu somar esses dois ângulos, vai ser igual a 90 graus. Ah, tá, então quer dizer que o ângulo A ele vai em 45 graus e o ângulo B também ele vai em 45 graus? Não necessariamente, né? Porque em nenhum momento ele está falando que o ângulo A e o ângulo B, eles são congruentes. Se falar que é congruente, tudo bem, mas ele não está dizendo que esses dois ângulos são congruentes, certo? Ele só está dizendo que se você somar o ângulo A mais o ângulo B, vai dar 90 graus. Se deu 90 graus, significa que esses ângulos, eles são ângulos complementares. Você não pode dizer que cada um vale 45 graus. Certo? Então vamos ver um exemplo aqui. Aí dando continuidade, o que vai acontecer? Quando fala em complemento de um ângulo, é o que falta de um ângulo para chegar a 90 graus. Para você saber o que falta de um ângulo para chegar a 90 graus, você vai ter que diminuir esse ângulo por 90, ou seja, 90 menos o ângulo propriamente dito. Como eu não falei para vocês quem é esse ângulo, eu chamo esse ângulo de x. Toda vez que você vê essa palavra, esse ângulo, ele não dá a medida desse ângulo, a gente chama esse ângulo de x, porque ele é um valor desconhecido, que a gente precisa encontrar qual é esse valor desconhecido. Então, na página 196, você vai ver os exemplos lá. Determine o complemento dos ângulos abaixo. Se você observar aqui na letra A e na letra B, ele me deu a medida desse ângulo, certo? Ele quer que eu calcule o complemento. O que vem ser o complemento? É o que falta para chegar a 90 graus. Então, qual é o complemento do ângulo de 52 graus? Vai ser 90 graus menos 52 graus. Aí eu vou diminuir. Não dá para tirar 2 de 0, então peço emprestado. O 9 passa a valer 8. E o 0 passa a valer 10. Aí eu vou diminuir. 10 tira 2, 8 graus. 8 tira 5, 3 graus. Ou seja, o complemento do ângulo de 52 graus é o quê? 38 graus. Temos aqui a letra B, olha, 72 graus e 35 minutos. Eu quero saber qual é o complemento desse ângulo. Ou seja, o que falta, quanto falta para chegar a 90 graus. Então, eu vou ter que diminuir. 90 graus menos 72 graus e 35 minutos. Se você observar aqui, olha, e na parte de cima, aqui está vazio. Não tem como eu tirar 35 minutos dessa parte vazia aqui. Então, subtende-se que o minuto aqui ele vale 0. 0 minutos. Então, o que o minuto vai fazer? Ele vai pedir emprestado por grau. O grau de 90 graus passará a valer 89 graus. E esse 1 grau que emprestou para o minuto, 1 grau equivale a 60 minutos. Então, esses 0 minutos aqui, ele vai virar 60 minutos. Aí, agora eu vou diminuir. 60 minutos menos 35, que vai dar 25 minutos. 9 tira 2, 7. 8 tira 7, 1. Então, o complemento de 72 graus e 35 minutos é de 17 graus e 25 minutos. Esses dois exemplos aqui, você pode conferir lá na página 196 do livro de vocês.
Agora, o terceiro exemplo que também está lá no livro. Esse exemplo aqui ele já é um pouquinho diferente. Ele está um pouquinho problematizado, mas dá para vocês interpretarem de boa. Então, olha, dois ângulos x e 35 graus são complementares. Opa! Então quer dizer que esses dois ângulos aqui somando, ele vai dar o quê? 90 graus. Por quê? Porque eles são complementares. Então você vai somar x mais 35. Então esse e aqui é só colocar o sinalzinho de mais. Então vai ficar x mais 35. Se eles são complementares, a soma dele vai ser igual a 90 graus. Ele quer que eu determine o valor de x. O valor de x é o valor desconhecido. Então, para eu poder determinar o valor de x, é como se eu estivesse achando o valor do quadradinho, que a gente aprendeu lá no quarto, quinto ano, né, com a professora Teteca. Então, o que eu vou fazer? Se eu tenho continha de mais, né, para eu poder achar o valor de x, eu vou fazer continha de menos. Então, x vai ser igual a 90 menos 35. Diminuiu aqui, x vai ser igual a 55 graus. Né? Depois é só vocês acompanharem os exercícios aí que vocês têm no livro de vocês. Dando continuidade. Ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares? Ângulos suplementares são quando a soma desses ângulos vai ser igual a 180 graus. Então, na hora de vir representado em forma de figura, o ângulo suplementar ele vai vir representado desta forma aqui. Certo? Tipo uma meia-lua. Aí, se você somar esse mais esse, vai dar 180 graus. Então, toda vez que você somar dois ângulos e a soma desses ângulos for igual a 180 graus, a gente diz que esses ângulos são ângulos suplementares. Certo? E o que vem ser o suplemento de um ângulo? O suplemento de um ângulo é o que falta para esse ângulo chegar a 180. Se ele está falando suplemento de um ângulo, eu não sei a medida desse ângulo, então eu posso fazer essa indicação aqui, olha, 180 menos x, certo? Então no passo a passo aqui, olha, do livro de vocês, na página 197, a gente tem isso aqui, olha. Qual é a maneira de se representar o suplemento de um ângulo x? Certo? Então, você tem esse ângulo é chamado de ângulo x, você não sabe a medida dele. Então eu quero saber o que falta desse ângulo aqui para chegar a 180. Como eu não tenho o valor deste ângulo, eu só vou representar da seguinte forma, olha, 180 menos x. Então, toda vez que num problema ele estiver falando suplemento de um ângulo, você vai ter que representar o suplemento desse ângulo dessa forma, 180 menos x. Se ele falar o complemento de um ângulo, aí você vai representar dessa forma, 90 menos x. Por que representar dessa forma? Porque você não sabe o valor desse ângulo. Então, quando eu não sei o valor desse ângulo, eu chamo esse ângulo de x. Se ele me der o valor desse ângulo, é só diminuir. Se for o suplemento, é 180 menos esse ângulo que ele deu. Se for o complemento, vai ser 90 menos esse ângulo que ele me deu. Vamos ver agora como é que a gente faz para determinar o suplemento desses ângulos. Eu tenho aqui, ó, determine o suplemento de 108 graus. Quanto é que falta? De 108 para chegar a 180. Então, vou ter que diminuir, olha. 180 menos 108 graus. Agora eu venho aqui e diminuo. Não dá para tirar 8 de 0, então vou pedir emprestado para o 8. O 8 passa a valer 7 e o 0 passa a valer 10. 10 tira 8, 2. 7 tira 0, 7. 1 tira 1, 0. Então, o suplemento de 108 graus vai ser de 72 graus. Agora, na letra B, eu quero saber o suplemento de 91 graus, 31 minutos e 40 segundos.
Então, vou diminuir 180 menos 91 graus, 31 minutos e 40 segundos. Se você observar aqui no ângulo de cima, ele está tudo zerado. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que começar a diminuir do segundo até chegar no grau. Como aqui no segundo ele está vazio, o segundo ele vai pedir emprestado para o minuto. Só que o minuto também está vazio. Então, o minuto pede emprestado para o grau. O grau vai emprestar 1 grau para o minuto. Grau passou a valer 179 graus. O minuto passou a valer 60 minutos. Só que o minuto ele vai emprestar para o segundo também. Então, o minuto empresta 1 minuto para o segundo passa a valer 60 segundos, porque em 1 minuto eu tenho 60 segundos, e esse minuto aqui, que era 60, passa a valer 59 minutos. Agora dá para resolver. 60 tira 40, 20 segundos. Fechei o segundo. 59 tira 31, vai dar 28 minutos. 179 tira 91, vamos lá. 9 tira 1 dá 8. 17 tira 9 vai dar 8. Então, fechei o grau. O suplemento de 91 graus, 31 minutos e 40 segundos é de 88 graus, 28 minutos e 20 segundos. Pronto. Agora é só mandar ver aí nas atividades aí do livro de vocês.